Alexandre Matos já apresentou o lateral esquerdo Vitor Luiz, o atacante Adson, e também falou sobre a 77, que olha, que parece que a paciência dele com a empresa americana está chegando ao limite. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E quinta-feira bola rola. E como rola em Manaus, o Vasco e o Audax, nona rodada da Taça Guanabara, desculpe, a oitava rodada da Taça Guanabara, que olha, será às 9h15 da noite, com a transmissão do SBT, na Gazeta TV e da Globo Esporte aqui no YouTube. Então teve várias opções para os vascaínos que não moram em Manaus, que não forem para Manaus e assistir o jogo. Bom, e hoje foi a apresentação dos 4 novos contratados, começando pelo lateral esquerdo Vitor Luiz, que teve passagem até pelo Botafogo, e o atacante Ático já, inclusive, entrou no segundo tempo do clássico contra o Flamengo. Mas, antes dos novos estrelas de hoje serem apresentados, o diretor de futebol, Alexandre Matos, deu um pronunciamento que, falando, praticamente lembrou muito o Paulo Brax, falando um moleque que antecedeu o Alexandre Matos na função, falando que o Vasco não vai sofrer esse ano e que vai ficar nas cabeças, se posso dizer, do Campeonato Brasileiro. Segue o pronunciamento do Alexandre Matos. Senão eu vou ficar respondendo aqui e vai perder o sentido aqui dos né? Não, sim, mas talvez aí começa, em vez de focar neles, que são as estrelas aqui hoje, né? Então vamos tentar direcionar mais neles mesmo, e eu vou talvez me estender um pouquinho nessa resposta aqui para a gente talvez já responder outras que viriam nesse sentido. Vim para o Vasco sabendo que é uma nova ordem no futebol, uma SAF, é uma empresa. E a empresa, ela toca o clube como uma empresa, né? Obviamente que o futebol, ele tem algumas particularidades. Elas precisam ser ajustadas com o tempo. Talvez a principal delas seja a tomada de decisão com risco. No futebol, principalmente no futebol brasileiro, o risco, ele faz parte de tudo, porque a gente trabalha com seres humanos e não com máquinas. E às vezes o risco, ele te faz recuar ou não, né? No caso de uma empresa, ela procura ser o menor risco possível. No futebol, às vezes, você arrisca um pouco mais, novamente, por ser seres humanos, e o resultado pode vir, pode não vir, você tem que ter as saídas e a organização para que isso não cause problemas, como causaram em vários diversos clubes, como, por exemplo, no próprio Vasco durante os anos. Eu acho que eu tenho três grandes desafios aqui. Primeiro, a comunicação correta do projeto para o torcedor. Eu sei que o torcedor está muito ansioso, eu sei que o torcedor vem de anos, vamos colocar 20 anos, né? Que é o que eu escuto bastante, sofrendo com essa situação, querendo o Vasco protagonista, o Vasco brigando por títulos, o Vasco realmente ali nas páginas ali de campeões, etc. Comunicar com muita transparência o que é o objetivo, o que é. E além disso, ele compreender isso, não significa que ele não vai pressionar, não vai querer títulos, não vai criticar, não vai cobrar, não é isso. Mas quando ele sabe o objetivo claro do projeto, e a maneira como está se pensando o projeto, ele compreende, às vezes, algumas tomadas de decisões que, num primeiro momento, podem parecer incompreensíveis. Mas por que fez isso, não fez aquilo? Por que deixou de fazer isso? E o projeto, é claro, o projeto é uma empresa que ainda está conhecendo também o futebol brasileiro, né? Está o quê? 1 ano e meio aqui, se não me engano, né? Que teve um cenário ano passado, você vê a mudança que foi do início do ano para o meio do ano, né? Do cenário. Essa empresa, ela ainda está absorvendo bastante do perfil de jogadores que estão aqui e o perfil de jogadores que são do grupo e da Europa, enfim, para outros mercados do mundo. Então, entender os objetivos claros. E o objetivo do Vasco esse ano é ficar naquela primeira página ali do Campeonato Brasileiro. Ponto.
Ponto. Ah, o Vasco quer ser campeão? Claro, se perguntar pro Adson aqui, ele veio pra cá pra isso, o que eu te falei no primeiro momento. Vamos brigar, vamos, né? Vitor Luiz me conhece, me falou ali, eu quero ir com você, porque eu sei que você é vitorioso, foi campeão comigo, foi um brasileiro, uma ou duas, nem lembro. Então, assim, esse é o primeiro passo. Então, definitivamente, o torcedor precisa saber o objetivo claramente. O objetivo é, esse ano, tá melhor do que o ano passado. O que significa isso? Não passar o sufoco que passou ano passado. Esse é o objetivo, é assim que nós estamos trabalhando. E muitas vezes, tem as limitações de perfil, limitações de orçamento, limitações de números. Se você analisar, o Vasco já contratou aí 9, 10, colocando jogadores que a gente teve que comprar, que já estavam no elenco, como o Paulo, renovando para Chedes. Então, isso é um número relevante para os investidores, para o board da 777. Eu não falo com ele que tem 4, 5, 6, 7 contratações. Os números são 10, 11, as mexidas. Então, isso tudo chega, isso tudo que precisa ser compreendido. Esse é o primeiro desafio, essa comunicação clara dos objetivos para o torcedor. Segundo desafio, a ansiedade que tem da comissão técnica. Nosso treinador é um treinador extremamente vitorioso, que já está há anos aí no mercado. Então eu preciso estar ali no meio, tentando apaziguar. Às vezes vejo aqui as comunicações, olha, precisamos contratar. E precisamos, eu sei que nós precisamos, nós acabamos de perder 2 jogadores. E quando a gente começa um projeto há um ano, onde tiveram 24, 25 contratações, se você pegar que se der certo, metade dá certo, você tem no mínimo 12 aí que você precisa mexer, no mínimo. Então, essa ansiedade da comissão, obviamente de todos, minha também. E o terceiro ponto, que é a minha própria ansiedade. Eu sou conhecido no mercado pela agilidade, por agressividade, por montagem de elencos que foram 4 vezes campeão brasileiro, campeão da Série C, vice-campeão da Libertadores com o Atlético Paranaense, com um orçamento bem menor do que os outros. Então, assim, entender que ainda a palavra final não é minha. Eu direciono alguns caminhos que eu faria e alguns são aceitos, outros não. Às vezes eu coloco algumas necessidades que por vários fatores, ou perfil, ou orçamento, ou número, enfim, é dito não. E a gente tem que compreender isso e bola para frente. E é assim que nós vamos levar até o fim. Então essa compreensão definitiva, que é uma empresa, que tem os seus objetivos claros, que é claro, o Vasco autossustentável, o Vasco organizado, consequentemente se aproximando de títulos, de vitórias, que é o torcedor que é. Mas que isso vai levar tempo, não vai ser da noite pro dia. Eu estou no Vasco há 30 dias. Não vou conseguir resolver o Vasco em 30 dias. Tem projetos que estão mega vitoriosos hoje que demoraram 5, 6, 7 anos para começar a dar algum fruto. Então, de novo, entendo a crítica, a cobrança, ok, mas precisa compreender o objetivo. Então, muitas vezes, se parar e pensar o objetivo, vai entender por que fez uma ação, não fez, por que trouxe um jogador, não trouxe, por que contratou um jogador, não trouxe. Está aqui um exemplo aqui do meu lado. Né? O Adson foi um montante importante, que ele vale, um jogador aí de 23, 24 anos, que se talvez tivesse em outro perfil de objetivo é ganhar agora, não sei o quê, o Adson seria muito bem-vindo. Mas talvez se não fosse o Adson, pelo valor de 5 milhões de euros, não fosse o Adson, talvez esse dinheiro fosse em 2, 3 jogadores de 30, 31 e estaria mais jogadores e não um só. Então essa compreensão do porquê é que precisa estar, senão vai estar sempre achando ruim, vai estar sempre sofrendo, vai estar sempre achando que ninguém que está aqui, ou na minha cadeira, ou na do Ramon, ou dos jogadores, vai servir. Então nós precisamos definitivamente dessa compreensão do que é uma empresa dentro de um clube de futebol. Organização, gestão, projeto de médio a longo prazo, ideias que não são imediatistas, não se quer ganhar a qualquer preço, não se quer ganhar para ontem, quer ganhar organizado. Esses são os pilares que vão mover o Vasco. Por isso que muitas vezes nós não vamos. Outra coisa que eu sei que incomoda, às vezes rivais que não têm esse pensamento de gestão, ou que até têm, mas estão com projetos a longo prazo já fazendo isso, fazem movimentos diferentes. Sim, porque cada um tem que ver o seu umbigo, cada um tem que analisar o que você tem. O Vasco tem um projeto de 1 ano e meio, que precisa ainda se solidificar, e isso vai levar um tempo. Ok? Em menos de 24 horas eu já dei 2, 3 opções. Estou esperando aprovar. Se aprovar, virão. O que é aprovar? Perfil. Esse jogador é bom para o nosso elenco, mediante isso. Quantidade? Não, 3 não, 2 não, vamos trazer 1. Orçamento, aí nós temos o nosso CEO para falar, né? É claro que essa organização ela é fundamental e correta. O que nós precisamos, novamente, é ajustar isso dentro do futebol, especialmente futebol brasileiro, senão a gente perde competitividade. E eu já disse isso internamente. E a gente perde competitividade. Então, tá lá. Se aprovarem, se achar que é interessante, e se não for também, tudo certo. Né? A gente vai seguir com o que a gente tem bons jogadores no elenco, e a gente vai seguir com isso. É assim que nós vamos levar. Lembrou ou não lembrou? O ex. Mas uma coisa chamou a atenção. A grande Manoela Ribeiro, um beijo para Manoela Ribeiro, do Globo Esporte, perguntou a ele sobre
necessidade de repor a perda do Paulinho. Na verdade, Paulinho, o Jair, que o Jair é o substituto natural, teve a mesma lesão do Paulinho, praticamente os dois só voltam no ano que vem. E o Alexandre Matos falou que está em mãos atadas. Está praticamente, podemos dizer, potente. Porque ele está na espera da 77 aprovar os nomes. Ele teria citado, logo que o Paulinho se contundiu, 3 jogadores, não falou o nome desses atletas, e a 77 ainda está pensando se vai fazer negócio com esses jogadores ou não. Lembrando que é uma verdadeira burocracia, né? Passa por vários setores, que depois o financeiro dá aval ou não. E o Alexandre Matos falou que está isso, na espera da 77 resolver. A gente é engraçado que nós, jornalistas, somos cobrados, e ele e Alexandre Matos somos cobrados. A 77 que está lá nos Estados Unidos, está bem bom, e eles, depende deles da aprovação dessa contratação. Veja o que o Alexandre Matos falou. Por quê? Os jogadores querem ir para a Europa e você mal chegou, fez força para retornar. Obrigado. Bom, boa tarde. Primeiramente, quero falar que eu estou muito feliz de estar vestindo essa camisa. E, cara, com certeza, acho que todo jogador sonha ir para a Europa. Fui lá para a França, fiquei muito feliz, tive uma grande experiência lá. E, como o Alexandre falou, ele me ligou, me contou sobre o projeto que o Vasco tinha, falou que via muito potencial no meu futebol, e foi isso que brilhou os meus olhos, né? Que eu sei da grandeza do Vasco, sei que se eu fizer um bom trabalho aqui eu vou ficar marcado na história do clube. Então isso foi um dos principais fatores que me motivou a voltar para cá. É complicado, o Vasco já era complicado. E vendeu o seu futebol para uma empresa complicada. Tem aquela frase que dizia que existia coisa que só acontecia no Botafogo, mas eu acho que agora pode ser traduzido para o Vasco também, porque tem esse problema que parece não ter fim agora com a 77. Bom, e depois veio os artistas dos espetáculos, como diria o José Carlos Araújo. O Adson, inclusive eu falei na introdução, já entrou no segundo tempo contra o Flamengo, e ele foi questionado que ele já estava no futebol francês, voltou para o Brasil, e ele falou dessa decisão de voltar ao futebol brasileiro. Camisa, estou extremamente feliz de estar podendo viver esse ambiente novamente. Cara, eu não só ouvi dele, como eu já pude conviver, né, com os projetos dele. E quando eu pude conviver, hoje o Palmeiras é o que é por conta do que ele reformulou tudo lá dentro. Eu vivi as 2 épocas, falando um pouco de lá, eu vivi as 2 épocas lá dentro e sei o que foi o projeto dele lá dentro. E hoje o Palmeiras tem que dar muito valor ao que foi feito naquele projeto. E creio que aqui vai ser da mesma maneira. Acredito muito nisso. O grupo é um grupo trabalhador, um grupo que tem muita qualidade. Então, eu vim de olhos fechados e com o coração muito aberto e com muita vontade de vencer novamente. E já o Vitor Luiz, que teve passagem pelo Botafogo, estava no Palmeiras, também falou sobre o chamado, para dizer, de defender o Vasco, que ele não podia negar essa missão de fazer o Vasco voltar ao topo. Galera, vamos ficando por aqui, porque no Despertar Vascaíno não tem um segundo tempo dessa entrevista coletiva, que aí vai ser o goleiro Kelly e o Pablo Galmas. Até mais.